Bom, pessoal, agora então a gente vai ver mais uma classificação de sal. A gente já viu, ó, sal neutro, sal ácido, sal básico, sal misto, né? E aqui, deixa eu voltar aqui, né? E o sal hidratado, certo? Bom, eu peguei aqui, deixa eu só de novo, passei meio rapidão aqui. Eu peguei esse exemplo aqui, né? Um exemplo só de sal hidratado. Acho que é o suficiente, né? O resto só vai mudar qual que é o cátion e qual que é o ânion, né? A lógica é entender por que que ele ficou hidratado, né? Acho que eu já expliquei isso daí. Fiquei pensando que se eu esqueci de falar alguma coisa, mas acho que não. Um exemplo só já é o suficiente para vocês aprenderem o que que quer dizer sal hidratado. E agora a gente vai aprender uma coisa nova, que são os sais complexos. A questão é a seguinte, ó. Quando a gente está estudando aqui na disciplina, vejam que aqui nessa parte da disciplina, na real a gente está estudando o quê? As funções químicas, né? E eu até disse que são funções inorgânicas. A gente está estudando ácido, base, sal e óxido, certo? O óxido a gente nem estudou ainda. É a próxima sequência de vídeo. Só que, e a gente diz que essas são as funções inorgânicas, né? Só que tem uma outra parte, uma outra estrutura de moléculas que é também muito estudado, muito mesmo, na química inorgânica, que são moléculas chamadas de complexos. Eu posso simplificar para vocês que complexos é uma molécula que é formada por duas outras substâncias que podem existir de forma, como é que eu vou dizer, independente ali, elas não precisam, não é uma coisa altamente reativa que tem que reagir para formar um complexo. Não, os complexos são moléculas formadas por coisas que estavam na delas lá, elas existiriam daquele jeito ali. Só que é claro, se possibilitar que elas se encontrem para formar um complexo, aí se forma o complexo, entenderam? Então, em resumo é isso. E aí, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, ó. Lá na tela anterior, eu vou voltar aqui para mostrar uma coisa. Tem uma coisa que eu sempre disse aqui na disciplina e só agora que eu vou dizer diferente. Eu sempre disse que os cátions são rodeados por moléculas de água, né? E tem o processo de hidratação do cátion, né? Eu sempre disse isso, tá? Sempre disse. Só que tem um detalhe. Esses cátions, eles têm, muitas vezes, eles têm espaços na sua estrutura atômica para receber pares de elétrons de elementos que têm um par de elétrons sobrando. Então, esse fenômeno pode acontecer. Na verdade, é uma ligação covalente coordenada, aquilo que a gente já estudou antes. Então, principalmente os cátions de elementos maiores, que é meio que aquela lógica ali, né? Pegar a metade da tabela periódica, da metade para baixo da tabela periódica, esses cátions têm tranquilamente possibilidade de receber pares de elétrons na estrutura atômica do cátion. E ao receber pares de elétrons na sua estrutura atômica, isso configura uma ligação covalente coordenada. Se isso é uma ligação covalente coordenada, na verdade, a gente está formando uma molécula nova. Então agora eu vou falar a realidade para vocês. Ó. Isso aqui é uma, como é que eu vou dizer? Não é uma mentira, mas é uma explicação mais grosseira, né? Se quiser falar a verdade nua e crua é essa aqui, ó. Quando moléculas de água cercam o cátion cobre 2+, elas na verdade formam ligações covalentes coordenadas com o cátion, com o cobre 2+, e inclusive numa proporção em quantas possíveis ligações podem acontecer. E no caso aqui podem acontecer 6 ligações. Tá? É claro que esses detalhes aí não faz parte da disciplina aqui. Aqui o que mais interessa para vocês é bater o olho e entender que o sal é complexo. Tá? Mas eu já estou explicando um pouco o que é o sal complexo. 6 moléculas de água se ligaram de forma de ligação covalente coordenada com o átomo central. Uma das coisas que a gente já estudou é que afastamento máximo entre 6 coisas é um octaedro, então a gente tem uma figura de um octaedro aqui, certo? 6 moléculas de água ligadas ao cobre 2+. Como as moléculas de água são neutras e o cobre 2+, que era o cátion, o cobre 2+, a gente costuma dizer que, inclusive, quem descobriu a existência dessas moléculas aqui, agora eu não lembro o nome do pesquisador, mas uma coisa que eu lembro é que foi ele que inventou em que a gente escreva então o complexo, porque na verdade o cobre é 2+, mas quando esse monte de molécula de água se ligou ao cobre, tudo isso aqui ficou 2+. Então foi ele que inventou em escrever o complexo entre colchetes e colocar a carga do íon para o lado de fora do colchete.
Então, cada vez que vocês na química, vocês enxergarem esses colchetes aqui, muitas vezes a pessoa está se referindo a um complexo, tá? Outras partes da química usa colchete para outras coisinhas lá, né? Mas para mostrar monômeros e coisa, mas em princípio é isso aí. A origem do colchete é inclusive a origem da própria pessoa que é o primeiro pesquisador a descobrir, né? A comprovar a existência dos complexos, né? O que são os complexos, né? E os complexos nada mais são do que um centro da molécula que é um metal. Eu estou tentando explicar de um jeito bem fácil para vocês, só com mais ou menos coisas que vocês já sabem, tá? Na real, isso aqui vocês vão ver que a gente nem estuda isso no ensino médio. Isso aqui, se quem for estudar química mais para frente, aí vai estudar esse tipo de coisa. Aqui a gente dá só uma pinceladinha no assunto, né? Então eu vou explicar de um modo bem simples. Ó. O complexo ele é formado por um centro metálico, tem que ser metal aqui. Então a gente não tem complexo com ânion aqui no meio, tá? Entendeu? Não, o sulfato lá não vai formar complexo aqui, tá? Sempre é um metal. E lembram, é aqueles metais ali da tabela periódica do meio ali, um pouquinho ali para baixo, né? Não pode ser aqueles metaizinhos bem pequenininhos lá, já até tem, mas é muito difícil, é muito fraco os complexos. E aí os ligantes, e essas moléculas que se ligam aqui, não precisa ser só a água, podem ser outras. Qual é a condição que tem que ter essas moléculas que fazem a ligação com o metal, né? A condição é que elas tenham átomos que tenham pares de elétrons sobrando na sua camada de valência. E aí isso eles podem fazer a ligação covalente coordenada, entenderam? Essas ligações que vocês estão vendo aqui são ligações covalentes coordenadas. E isso é um complexo. Então, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui na explicação. Quando a gente coloca cobre 2+ em água, a água que eu sempre dizia que ela fazia esse desenho aqui, na real a água forma um complexo com o cobre. Inclusive a gente chama isso de aquocomplexo. E esse aquocomplexo de cobre, ele tem essa cor azulzinha, que é por isso que eu botei essa foto aqui do lado, que eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês. Ó. É bem fácil fazer no laboratório. Eu até já vou mostrar, já vou dizer como é que você faz, né? Mas então eu estou explicando por... Como é que eu vou dizer? Estou explicando devagarinho aqui a coisa, tá? Não estou largando de supetão. Então, primeiro, eu acabei de dizer o que é o complexo, né? E o cobre em água, ele forma esse aquocomplexo, que é isso que eu estou circulando aqui. Esse desenho aí é o aquocomplexo de cobre, que tem essa cor azulzinha fraquinha aqui, ó, tá? É essa corzinha aí do sulfato de cobre. Eu acho que até eu já... Não falei, eu acho. Eu não me lembro se eu falei, fico gravando aula de tudo que é coisa aqui. Não, deixa assim, nem vou entrar, nem vou abrir parênteses, depois eu posso não ter falado na disciplina de vocês, aí vai ser pior. Vou falar uma coisa que eu não disse aqui na disciplina, em vez de ajudar, piora. Bom, vamos lá. Deixa eu falar assim, ó. O cobre, ele formou o complexo com as moléculas de água. E aí a gente tem esse aquocomplexo. Essa molécula aqui, que é essa daqui, é o que está aqui nessa parte líquida aqui, que é aquele líquidozinho azulzinho. Cada vez que a gente prepara uma solução de sulfato de cobre, ao preparar a solução, o líquido tem esse azul fraquinho aqui, ó, certo? Então, quando a pessoa preparou nesse tubo de ensaio aqui água, é bem isso que ela fez aqui embaixo, ó. Ela botou água e botou o reagente sulfato de cobre, que é um sal, tá? Ao colocar sulfato de cobre em água, a gente vai fabricar o aquocomplexo do cobre, que é azulzinho, certo? Até eu posso voltar numa coisa aqui bem legal, ó. Lembra que a gente acabou de estudar o sal sulfato de cobre hidratado? Esse sal aqui, sólido, ele é azul. O sal sulfato de cobre hidratado, ele é azul. Já o sulfato de cobre anidro, que não é hidratado, que tu pagou mais caro para comprar ele é branco, ele não é azul. Então por que o sulfato de cobre só ele é branco e o sulfato de cobre hidratado é azul? Por isso, porque é esse aquocomplexo aqui que é o que dá a cor azul para a solução lá, entenderam? Então, aqui na forma líquida, vamos repetir aqui, ó. Até aqui eu quero já explicar já o experimento que foi feito aqui, ó. Você já tem total capacidade de entender tudo aqui, tá? É o seguinte, esse aquocomplexo aqui, que é o cobre com água, ele é o azulzinho clarinho. Aí, olhem só, depois que a gente vai no laboratório e só faz uma soluçãozinha de sulfato de cobre azulzinho clarinho, a gente prepara uma soluçãozinha de amônia, tá? Amônia. E a gente pega um conta-gotas e pinga a amônia na lateral do vidro. A gente não pinga assim no meio, assim, ó, pum, bate a gotinha aqui, não. A gente larga uma gota de amônia correndo que nem uma lágrima no rosto da pessoa, assim, ó. A gente faz a gotinha de amônia correr pela lateral do vidro aqui. E lentamente aquela gotinha de amônia bate aqui e entra em contato com
o cobre hidratado que estava aqui, né? Lembra? Aqui embaixo só tem o sulfato de cobre em água, que é o azul clarinho. Quando aquela gotinha de amônia vem e bate aqui no líquido e encontra o cobre hidratado, a amônia vai bater na água e vai formar o cátion amônio, que é o NH4, certo? E o OH-. Então a amônia, ao bater na água, vai começar a fabricar OH-. E como ela começa a fabricar OH- aqui, porque as gotinhas de amônia vão batendo aqui na água, vai ficando muito rico em OH-, bem a parte de cima do tubo de ensaio. Lembrem, vocês estão fazendo esse experimento no tubo de ensaio e vocês não estão agitando o tubo de ensaio. Então, se vocês jogam reagentes bem lentamente correndo pela parede do vidro, ele bate no líquido e ele nem teve tempo de fazer uma difusão e ir para a parte que está menos concentrada dele, porque recém está acontecendo o fenômeno. Então é por isso que nessa parte de cima do líquido aqui fica muito rico em OH-. Eles nem tiveram tempo ainda de fazer difusão e ir para a parte de baixo para equilibrar, né, a quantidade de OH- no líquido. Então, como aqui fica muito rico em OH-, a gente já estudou aqui na disciplina que o cobre ele é um átomo que está na parte intermediária da tabela periódica. Todos os hidróxidos daqueles metais de transição ali, todos são pouco solúveis. Até a gente estudou quais são os hidróxidos que são bastante solúveis, né? Então o cobre ele não é solúvel. Então, como essa parte de cima do tubo de ensaio vai ficar muito rica em íons OH-, a gente vai acabar formando o hidróxido de cobre, que é um sólido, é um hidróxido pouco solúvel. E é por isso que vocês estão vendo que formou uma nuvem azul aqui, ó. Essa nuvem azul, na verdade, são hidróxidos de cobre que não estão solúveis. Só que estão partículas bem pequenininhas, eles nem tiveram tempo de afundar. Até dá para ver que tem uns pedacinhos caindo já para o fundo do frasco. Ó. Mas como recém está se formando aquilo ali, nem deu tempo ainda de cair para o fundo do frasco esse sólido aqui. Então essa nuvem azul aqui é um sólido, que é esse aqui, ó, o hidróxido de cobre. Porque tu está jogando lentamente, só uma lágrimazinha de amônia que bateu na superfície aqui do líquido, e já começou a ficar rico em OH-, e aí começou a precipitar o hidróxido de cobre. Beleza? Então é isso. Ó. Jogando muito lentamente a amônia em contato com esse complexo, tu está fabricando o hidróxido de cobre, que é pouco solúvel, que é essa nuvem azul aqui. Tá? É um sólido azul. Só que, se a gente insistir jogando aquela lagrimazinha de amônia lá, não pode pingar aqui, porque se pingar vai mexer a solução, vai bagunçar tudo. Tem que ser que nem uma lágrima, escorrendo na superfície do vidro. Aí, em cima daquela nuvem azul, que era o hidróxido de cobre, vai ficar bastante rico em amônia, porque já produziu bastante OH-, já precipitou quase que tudo que tinha que precipitar de cobre ali, né, na superfície do líquido, e agora vai ficar muito rico em amônia, na molécula NH3, entenderam? No início as amônia viravam NH4+, e OH-. Aqui, como já está jogando uma quantidade muito grande de amônia, bem na superfície do líquido aqui, já vai ficar muito rico em amônia. E aí, a amônia é um ligante também. Então, o que vai acontecer agora? A amônia vai entrar no lugar das moléculas de água. Então, o complexo de cobre com água, que é o aquocomplexo de cobre, ele é azul clarinho. Já o complexo do cobre com amônia, ele se liga só com 4 moléculas de amônia, que é a amônia mais grandona, assim, né? Daí só se liga a 4. E aí, esse complexo aqui, ele é um azul bem escurão. Entendeu? Mas é o complexo. Ó, as amônias são neutras, o cobre é 2+, então tá aqui, o 2+ lá de fora. E esse é a gente chama de aminocomplexo, que é um complexo com amônia. E esse aminocomplexo do cobre, ele é uma cor azul, azul bique, né? E tá aqui o azulão aqui que dá para ver, ó. Então aqui, pessoal, é bem legal porque a gente fez num tubo de ensaio bastante conhecimento da química, né? A gente tem uma solubilização de um sal, sulfato de cobre. A gente percebe que o cobre ele é um cátion que já consegue formar complexo, né? E se ele está em meio aquoso, ele forma complexo com água. Então aqui no líquido azul, ele só é azul porque ele tem o aquocomplexo de cobre, que é esse carinha aqui. A gente conseguiu jogar bem lentamente a amônia e fabricar bastante íons OH- bem em cima do frasco aqui, porque a gente não chacoalhou o tubo de ensaio, né? Se tu fizer isso aqui, chacoalhando o tubo de ensaio, tu não faz isso aqui. Pode ser, isso aqui só funciona fazendo assim como eu disse. Deixa o líquido paradinho e vai jogando o amônia que nem uma lágrima, assim. E aí a gente conseguiu fabricar bastante OH- aqui, viu a formação do hidróxido de cobre, que é pouco solúvel, que é essa nuvem azul aqui, que é o sólido ainda, né, que não afundou lá ainda. E jogando mais aquelas gotinhas de amônia lá, bem lentamente, deixamos muito rico em amônia a parte de cima. E aí parte daqueles hidróxidos de cobre aqui
deixam descer hidróxido de cobre para formar o complexo, o aminocomplexo, que é o azulão escurão, certo? Então, vou fechar o vídeo aqui.